Shalom! Estamos aqui para mais um Conectados. Normalmente estaríamos fazendo agora a exegese do capítulo 12, de Romanos, mas como houve alguns pedidos de alguns irmãos durante a semana passada, inclusive hoje um outro me disse a mesma coisa, e eu tenho visto que há muita desinformação na área de escatologia, principalmente quando se trata do retorno do Mashiach. Eu resolvi então fazer um breve estudo com respeito às duas ressurreições, quando se darão, de que forma acontecerá, enfim, para ver se dá uma clareada, nisso que nós estamos vendo que está ocorrendo com relação à desinformação a esse respeito. Então nós vamos estar falando sobre as duas ressurreições. Eu gostaria de fazer uma oração agora, para que o Espírito do nosso Pai possa nos dar palavras, para que possamos explicar de forma simples, direta e correta. Pai poderoso, Criador do céu e da terra e a rua, agradecemos a Ti por mais uma vez nos dar a chance de estarmos aqui gravando mais um estudo, para que, quem sabe, alguns possam ser edificados, alguns possam entender algumas coisas que ainda não entenderam, e para que possamos estar auxiliando no trabalho de recolher ao seu povo que está espalhado dentre os goim, para que possam se tornar todos novamente um só povo. Poderoso e maravilhoso Yahu, tudo que eu lhe peço e agradeço, faço em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Nossa, está muito quente aqui. Eu vou até tirar meu paletó, porque está um absurdo. Mas como eu estava dizendo, nós estaremos falando de escatologia. Então, antes de mais nada, eu quero explicar o que é escatologia. Veja, escatologia é o estudo da cronologia bíblica, ou seja, de colocarmos em ordem aquilo que a profecia diz, porque ela não aparece em ordem nos livros. Aliás, os livros estão fora de ordem. Se nós formos ver, por exemplo, a sequência dos livros no Taná. Nossa, tá dando para ver aí? Dá, né? Se nós formos ver aqui, ela não é a mesma das Bíblias usadas pela cristandade. Isso no Taná, porque o Taná não contém a aliança renovada. Então vocês já imaginam, se quiser seguir a escatologia, ou seja, seguir a cronologia bíblica, achando que as coisas foram acontecendo de acordo com as páginas que você vai virando, você vai chegar a lugar nenhum. E principalmente, um exemplo que eu dou aqui, que quase todo mundo conhece, por exemplo, o livro de Revelação, Apocalipse, o último livro da palavra, ele, por exemplo, se alguém for tentar estudá-lo seguindo capítulo por capítulo, página por página, a pessoa não vai conseguir entender nada. Ou vai entender como a cristandade prega, porque eles já dão mastigado. Como eu digo, tem muita gente comendo cozido, não estuda. Ou então não vão compreender nada e vão sair falando fábulas, assim como o Shaul havia dito que ocorreria, que muitos iriam crer em fábulas. E é o que está ocorrendo. Então, tudo surgiu numa discussão, numa lista de debate, num grupo de debate do Facebook, dos quais eu disse que não iria mais participar, mas como eu fui convidado por um irmão, eu fui para esse, e logo de cara já começou uma briga lá por causa da questão do arrebatamento, aquelas questões todas que nós já fizemos estudos sobre isso, já provamos que isso surgiu no século XVIII para XIX, com uma garota que teve uma visão e que levaram a sério, disseram que era o Espírito Santo, que ela era profetisa. Então surgiu essa história do arrebatamento da igreja e tal, mas na verdade nós sabemos que não existe nem a igreja.
Então, eu não vou discutir esse assunto hoje. Hoje nós vamos estar falando das duas ressurreições. Tá? Claro que vai envolver passar pela profecia, o que vai levar a alguns entenderem, né, que nós não estamos falando besteira, porque realmente o arrebatamento, né, não existe. Tá? Bom, então, prosseguindo, eu quero dizer o seguinte, que eu vou fazer um estudo breve, direto, né, e espero que todos entendam, para que possamos, assim, vamos dizer, desanuviar sobre esse assunto, porque as pessoas, mesmo aquelas que estão estudando, ainda têm certa confusão ou certas barreiras, né, que tem que transpassar para poderem barreiras que tem que ultrapassar, na verdade, né, transpassar, fica gozado, para poderem entender o que ocorre. Bom, nós sabemos que o Rabino Shaul, ele sempre diz, né, que os primeiros a serem julgados são aqueles do povo. São aqueles que formam, né, o Israel de Yahu, ou seja, o Yashuru de Yahu, os escolhidos, os salvos. Mas, na cristandade, nós vemos dizer que todos passaremos pelo trono do julgamento, o trono branco, não é isso? Aí já é o primeiro equívoco, né? Porque se o julgamento começa pelo povo, e quando o povo for ressuscitado ou transformado, como diz Shaul, que nós vamos ver daqui a pouco, ele já é eterno. Agora, uns estariam mortos e outros estariam vivos na vinda do Mashiach. Então, como que eles seriam transformados antes, praticamente mil e poucos anos antes de ocorrer o julgamento do trono branco? Como que eles podem dizer que todos passarão pelo julgamento? Então vamos observar alguns textos. Observe aqui o que Yahushua diz, né, em Yahu Hanan, João, no capítulo 12, o versículo 48. Ele diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. E quando é o último dia? Nós já também fizemos um estudo sobre isso. Para aqueles que morrem, estão no último dia. Perseverar até o fim significa perseverar até sua morte. Para aqueles que estiverem vivos quando o Mashiach vier, aquele é o último dia de chance. Aqueles que estiverem fazendo a vontade, ou como está escrito, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, que significa o quê? Aqueles que estiverem praticando a palavra de Yahu, conforme ele diz lá em Yahu Hanan 17:17, que a verdade é a palavra de Yahu, os que estiverem praticando a verdade, ou aqueles que morreram dentro da verdade, esses já estão julgados. Esses não serão julgados perante o trono branco. Sem contar, né, a parte escatológica, que nós temos que ver que o Mashiach chega para iniciar o milênio. E nós vamos provar aqui, que o trono branco, o julgamento do trono branco vai ocorrer de 1000 a 1000 e poucos anos depois que o Mashiach voltar. Então, nós vamos estar vivendo eternamente e vamos ser julgados. Percebe? Eu quero ler aqui o que Shaul nos diz em sua carta aos Tessalonicenses, né?
Nós vamos ler o versículo 13 ao 18, que nos diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yahushua dormem, Yahu os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra de Yahu, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Yahushua, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Yahushua descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Yahu. E os que morreram em Yahushua ressuscitarão primeiro. Então veja, ele está dizendo que naquele dia os que estiverem vivos não serão chamados primeiro do que aqueles que já morreram. Então quanto mais, né, ou quanto menos ainda, né, aqueles que se dizem igreja seriam arrebatados antes desse momento? Se aqueles que estiverem vivos, que estiverem praticando o Taná, Brit Hodesh, aguardarão que todos aqueles que estão mortos, que aguardavam a salvação desde o tempo de Adão e Eva, como que alguém pode dizer que a igrejinha dele vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Estão entendendo como fica a coisa completamente desconexa? E observem, né? Não é só isso. Aqui no texto, né, que nós lemos agora, do versículo 13 ao 18, ele diz muito claro: não quero, no 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E no 16, ele diz: porque o mesmo Yahushua descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Yahu, e os que morreram em Yahushua ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morreram dentro da herança, dentro da esperança, desde Adão para cá. Aí no 17 ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse arrebatados é recolhidos, né, com eles nas nuvens. Com eles nas nuvens, a encontrar Yahushua nos ares. E assim estaremos sempre com Yahushua. Tem um outro texto que ele diz: num piscar de olhos, nós seremos transformados, ou seja, nós iremos receber um corpo incorruptível. O mesmo corpo que Yahushua recebeu ao ser ressuscitado. Ou seja, um corpo perfeito e um corpo eterno. Então, cadê o julgamento? Vai julgar depois de eterno? 1000 e tantos anos depois? Não, né? Como nós vimos, o julgamento é o praticar ou não praticar a palavra de Yahu. É isso que vai definir a salvação. Não que quem pratique ganhará a salvação porque pratica. Não, na verdade existe toda aquela questão da misericórdia primeiro. Mas todo aquele que é eleito para praticar as boas obras, não é isso? Da fé. E essas boas obras significa praticar toda a palavra de Yahu. Então, esse sim. E mais aqueles que estão mortos, estão dormindo, como está escrito aí no versículo, terão um corpo incorruptível, serão transformados. Encontrarão o Senhor, Yahushua,
na nuvem. Lá em Atos 1, quando Yahushua ascende, ele some na nuvem, ou seja, os apóstolos não conseguiram ver depois da nuvem. O que significa que ele voltará do mesmo jeito. E é um costume do Oriente até hoje, que quando vem alguém importante, é mandado uma comitiva encontrá-lo. E o que Shaul está falando é que nós iremos encontrar o Senhor nos ares. Nós vamos recepcioná-lo. Ok? Então o motivo de eu estar falando isso é justamente para demonstrar que não existe um momento onde haverá um julgamento após essa ressurreição. Percebem? Porque aqueles que obtiverem a ressurreição e aqueles que forem transformados, eles já foram julgados pela prática da palavra. Certo? Bom, vamos pular agora para darmos sequência, né, para explicar, porque 99% das pessoas que dizem estudar a palavra, elas costumam ler o Apocalipse, né, mas por não conhecerem as profecias anteriores, elas acabam não vendo uma coisa muito clara, que não existe só uma ressurreição. Tá? Então nós vamos seguir aqui um raciocínio, nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 19, Revelação 19, né? Apocalipse 19, e vamos lendo a partir do versículo 1. Abram comigo para poder acompanhar. Apocalipse 19, o capítulo 1. Então vamos iniciar lendo, né, aqui o primeiro versículo, onde nós lemos assim: E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem a Yahu, nosso Hu. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Hu, que estava assentado no trono, dizendo: Assim seja, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Hu, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Assim seja, pois já Yahu, Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vamos dar uma paradinha aqui. Sempre aprendi na cristandade, né, que a esposa do Cordeiro é a igreja. Tem até aquela passagem, né, que eles usam, que diz que as virgens, né, com as lâmpadas e tal, que o esposo estava chegando. Mas nós temos que ver o seguinte, que naquilo que é chamado de Velho Testamento, né, no Taná, nós vemos que o esposo da nação Yashuru, da nação de Israel, é o próprio Yahu. Ele diz que não mais será chamado de Hu, mas sim de marido. Então aqui nós temos que ver que o cordeiro aqui representa, é claro, a representação de Yahushua. Mas quem é a esposa? Vamos continuar lendo.
No 8º diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora observe, no 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Hu. Então, como nós vemos, o anjo disse a Yahuanã, a João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Hu. Ou seja, a esposa não é convidada a participar do casamento. Ela está presente para casar-se. Agora, o anjo manda escrever que são bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, ou seja, à festa. Aqueles que são chamados para estarem presentes. Então, aqueles que estarão presentes não são aqueles que são salvos. Ou melhor, a noiva não é aqueles que são salvos. Os que estarão presentes são os salvos. Entendem? E aí no 10 ele diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Yahushua. Adora Hu, porque o testemunho de Yahushua é o espírito de profecia. Aqui ele diz novamente o quê? Que a profecia que nós temos, e quando nós conseguimos entendê-la por intermédio do Espírito de Santidade de Yahu, é porque Yahushua nos elegeu e nós podemos ver. Como ele diz lá várias vezes, aos seus discípulos, seus apóstolos, a eles não é dado ver, a vós é. Então, porque o testemunho de Yahushua, ou seja, ele testemunhar perante o Pai que nós somos eleitos, é o espírito de profecia, ou seja, é o que faz com que nós entendamos. Aí no 11 diz assim: e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então observem, o homem Yahushua, quando nasceu, da união de Yosef e Miriam, ele teve o nome de Yahushua, que significa salvação de Yahu, ou Yahu salvará. No caso eu digo salvará, fica mais completo, Yahu salvará, pelo fato de nós lermos lá em Atos, no capítulo 2, versículo 47, que diz que todos os dias Yahu acrescentava ao povo aqueles que haveriam de se salvar. Então essa história de dizer estou salvo não existe. Então eu prefiro dizer que Yahushua significa Yahu salvará. Ok? Onde estávamos? No 13 diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Yahu. Por que ele é chamado de a palavra de Yahu? Porque em João está escrito lá, e a palavra, e a palavra, e a palavra? Não. Porque ele veio cumprir a palavra. Então ele é a palavra. Não que ele seja no sentido que a cristandade leva. Não, ele é, porque se eu leio lá
vá até a esquina e volte, e eu faço isso, eu cumpri a palavra, então eu fiz a palavra, eu sou a palavra em cumprimento. Percebem? Bom, aí no 14 nós vamos encontrar o seguinte: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca, de Yahushua, né, saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Hu Todo-Poderoso. Então observem, aqui no 15 deixa bem claro o que? Primeiro, que ele virá para batalhar. Nós já vimos lá que nós iremos encontrá-lo nos ares. Não é isso? Agora nós estamos vendo aqui que ele virá batalhar contra os exércitos das nações que acabaram de atacar Jerusalém, não é isso? Que estarão no vale de Megido, que é o Armagedon. E nós vemos que depois disso, os que sobrarem nas nações, nós vamos até ler mais para baixo sobre isso aí, ele irá governar com vara de ferro. Ou seja, não se trata dos salvos, porque os salvos já estão cumprindo a palavra. Não há necessidade de tratá-los com vara de ferro, mas sim as nações. Observe bem. E da sua boca saía uma aguda espada, que é o Taná e a palavra inteira, né? Para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. As nações. Já demonstrando que ninguém foi para o céu, já demonstrando que estamos todos aqui na terra. Essas nações que ele está falando são poucas pessoas que restarão dos povos ímpios. Goim. O que significa Goim? Nações. Que não são a nação Yashuru. E aqui diz o 16: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele virá para governar toda a terra. Perfeito? Prosseguindo então, vamos agora aqui para o versículo 17, onde nós lemos assim: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Hu, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Nós lemos lá em Mateus 24 que após essa batalha os mortos seriam tantos que não daria para ser enterrado. E nós vemos aqui que essas aves de todos os céus irão comer a carne desses mortos. Grandes, pequenos, reis, etc. Tá? No 19 nós vemos assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então observe que aqui nós estamos tendo uma narrativa do retorno do Mashiach, conforme as coisas vão acontecendo. Essa parte toda que nós falamos agora, por exemplo, de vai reger com vara de ferro e tal, e tal, e tal, é futuro disso que nós estamos lendo agora. No 19, isso que fala que a besta e os reis da terra estavam ali, né, os exércitos reunidos, são os exércitos que estarão de frente ao Monte das Oliveiras, no Vale de Megido, no Armagedon, que acabaram de destruir praticamente Jerusalém e a terra de Israel. Está escrito que as mulheres serão levadas cativas, está escrito que poucos homens estarão ali, né? Poucos Yarudim.
E a besta, né, que na verdade é o poder que está por detrás disso tudo, nós sabemos quem é, mas não vem ao caso nesse estudo, diz que a besta e os reis da terra, porque ela vai estar liderando todo o poder político da terra. Todo esse poder político da terra vai ter enviado homens para atacarem a Yashuru. E depois de atacar, eles vão estar reunidos nesse vale. E aí, quando eles verem o Mashiach sobre o vale das oliveiras, o Monte das Oliveiras, eles vão querer atacar o Mashiach. Né? E via a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E o que aconteceu? No 20 diz: e a besta, a cabeça, né, aquele que é enviado de Satanás, é aquele que defende o reino das trevas, foi preso. E com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Nós vamos falar daqui a pouco de novo do lago de fogo. E no 21 nós temos assim: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E esses também fizeram parte do quê? Do banquete das aves, porque diz assim: todas as aves se fartaram das suas carnes. Correto? Por isso que está escrito lá em Lucas, né? Onde estiver o corpo, estará a águia ou o corvo. Percebe? Mas dando continuidade, agora nós vamos entrar no capítulo 20 do livro de Revelação, Apocalipse. E vamos fazer a mesma coisa, vamos começar do versículo 1. Onde diz assim: então nós já vimos que o Mashiach venceu, que o Mashiach já está no poder. Aí diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Grande cadeia significa uma grande corrente. Tá? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então observe que aqui nós estamos vendo que o próprio Satanás vai ser preso. Ele não vai ter poderes mais sobre a humanidade. Durante 1000 anos ele estará amarrado. E no 3 diz assim: lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Pôr selo sobre ele significa justamente tirar o poder dele. E aí continua a leitura, diz assim: até que os 1000 anos se acabem, ou seja, o milênio, o governo do Mashiach sobre a terra. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Tá? Por isso que eu digo que o julgamento do grande trono será 1000 e poucos anos depois, porque aqui não diz depois dos 1000 anos quanto tempo será esse pouco de tempo. Ok? No 4 diz assim: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua e pela palavra de Yahu, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Yahushua durante os 1000 anos. Então o que João estava vendo nesse momento? Ele estava vendo aqueles que foram ressurretos, aqueles que foram transformados, que eles estariam com poder de julgar, com poder de ajudar ao Mashiach no seu governo de 1000 anos. Nós vamos ainda fazer um estudo sobre o que será esse governo de 1000 anos e de que forma
nós estaremos, eu digo, se o Pai assim, né, permitir que eu esteja também, qual será o serviço, qual será a nossa ajuda durante esse reinado. Bom, então como nós vimos, eles reinarão com Mashiach durante os 1000 anos. Vamos prosseguir lendo. Agora no versículo 5, nós lemos assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então observem, que outros mortos? Aqueles que morreram desde o tempo de Adão, mas que nunca estiveram sob a promessa. Aqueles que morreram ali na batalha do Armagedon, aqueles que morreram nos últimos 2000 anos, mas que não aguardavam e não praticavam a palavra, aqueles que morreram durante o período da grande tribulação, mas que não estavam praticando a palavra. Então esses não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Aí ele diz: esta é a primeira ressurreição. Observe agora o que ele diz no 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Ru e do Mashiach e reinarão com ele 1000 anos. Percebem? Aqui está bem claro que esta é a primeira ressurreição. Se só existisse uma ressurreição, por que diria assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição? Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por quê? Porque eles já estarão revestidos com o corpo incorruptível. E isso fará com que eles não estejam sujeitos mais à morte. A segunda morte não tem poder. O que é a segunda morte? Nós vamos ler mais aqui, mas eu vou dizer já. Porque vai haver uma segunda ressurreição. Veja que aqui está escrito: mas os outros mortos, os outros quem? Como eu já expliquei, aqueles que não ressurgiram na primeira ressurreição prosseguirão dormindo até que se acabe os 1000 anos. Então até aqui nós já percebemos que existe uma primeira ressurreição, que são daqueles que aguardavam a herança, são daqueles que são fiéis, são daqueles que praticavam e praticaram e praticam a palavra, são daqueles que foram eleitos pelo Mashiach, são daqueles que foram chamados por Yahu, e durante o reinado do Mashiach, durante os 1000 anos do reinado do Mashiach, eles o ajudarão. E a segunda morte já não terá poder sobre eles. Por quê? Porque eles já são eternos. A eternidade ainda não começou, ainda não está presente, mas eles já são eternos. Vamos prosseguir a leitura. Agora no versículo 7, nós lemos assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Muita gente acha que Gog e Magog significa aqueles povos que atacarão Yerushalayim e Ashuru um pouco antes da vinda do Mashiach, né? Não, aqui está falando de um outro tempo, de um outro momento. Está falando após os 1000 anos de reinado do Mashiach. Satanás será solto da sua prisão. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos,
e a cidade amada. E de Ru desceu fogo do céu e os devorou. Então observem. Passou os 1000 anos, Satanás será solto e vai enganar as nações. Que nações? As que sobraram. Observem, aqueles que foram salvos, transformados, já são eternos. Mas aqueles que sobraram, que eram ímpios, as nações ímpias, o 1/3 da humanidade que sobrar, eles continuarão vivendo e morrendo. Mas eles terão filhos. E esses filhos terão chance. Os pais, assim como aqueles lá no deserto que tinham que passar a geração, nenhum entraria na Terra Prometida, aqueles que sobrarem das nações ímpias, vivos, mas não imortais, eles irão morrer, mas terão filhos. E esses filhos, assim como os filhos do povo Yashuru lá no deserto, a geração que veio depois daquela que estava ali, teve a chance, né, de entrar na Terra Prometida, esses também terão. E é aí que entra o nosso trabalho, que é de explicar para eles já não o plano de salvação, porque já aconteceu, mas sim fazê-los entender como é que funciona as leis e a constituição do povo santo, que é a palavra de Yahweh. Muitos, claro, vão entender e vão caminhar junto conosco, mas está escrito que o menino morrerá no mínimo com 100 anos. Ou seja, a idade vai começar a voltar a ser grande para aqueles que forem fiéis. Mas morrerá também. Pois nós sabemos que, com exceção daqueles que estarão vivos quando o Mashiach chegar, há necessidade da morte ocorrer para que haja a ressurreição, para que possa se obter um corpo incorruptível. O mesmo ocorreu com Mashiach. Ele morreu, ficou 3 dias, né, no seio da terra, foi ressurreto e recebeu o corpo incorruptível. E como nós acabamos de ler agora aqui, né, no versículo 9, diz assim, que esse povo, né, que Satanás vai arrebanhar dentre essas nações, diz que eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Ou seja, novamente vão querer atacar Yashuru e Yerushalayim. Mas aí diz assim, e de Ru desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, dessa vez eles não vão ter chance. Eles vão ser destruídos instantaneamente. Aí no 10 nós lemos assim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nós temos que lembrar que atormentado era a palavra usada para aqueles que eram os carcereiros das prisões, tá? Na época em que foi escrito essas palavras por Yahohanan. Então, ser atormentado para todo sempre significa que eles serão presos, eles não existirão mais para todo sempre. Não terão mais poder sobre a humanidade, não terão mais existência. Aí observem que a partir desse momento, que é um momento qualquer, após 1000 anos, que eu não sei dizer quanto tempo, porque a palavra não nos diz, diz assim, no 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por quê? Porque ele durante os 1000 anos, o Mashiach vai estar o quê? Regenerando todo o planeta. Tanto que nós vamos ver que no 21 começa assim, vi novos céus e nova terra. Sim, tudo novo. Mas não é que
é outro, é o mesmo regenerado. E diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Hu, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Espera que eu me perdi. E deu o mar os mortos, quer dizer, aquelas pessoas que morreram afogadas, estavam no mar, é uma forma de demonstrar isso. E a morte e a sepultura, vocês vão encontrar inferno, né, em muitas traduções, mas é a sepultura onde estavam os mortos. Deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e a própria sepultura, o inferno, como dizem, foram lançados no lago de fogo. E ainda termina dizendo: esta é a segunda morte. Então observe, meus irmãos, essa é a segunda ressurreição. É a ressurreição daqueles que morreram desde a criação, após Adão e Eva, mas que não foram escolhidos, que não faziam parte do povo. É a ressurreição daqueles que viveram até o tempo do Mashiach, mas que nunca foram do povo. É a ressurreição daqueles que viveram após a vinda do Mashiach, a primeira, o nascimento dele, né, da união de Yosef e Miriam, mas que não praticaram, não creram, até o dia em que ele retorne. E também a ressurreição daqueles que morreram após a vinda dele durante o milênio. Então observe que aqueles da primeira ressurreição, como está escrito, a palavra de Yahu já está julgando. Agora, esses da segunda ressurreição serão julgados pelas suas obras. Olha a diferença. Mas o nosso Pai, nosso eterno Pai, ele é perfeito, ele é justo. Então ele dará chance àquelas pessoas que, mesmo não estando sob a lei, ou seja, mesmo não praticando a verdade, tiverem feito boas obras. Essas pessoas terão chance. Não só aqueles que aceitaram o governo de Yahu sobre a terra durante o milênio, que nasceram, né, das nações restantes, como muitos que viveram no passado. Nós sabemos que essa visão de Teshuvah, nós sabemos que essa visão de que o povo Yashuru será reunido para que a nação toda de Israel, né, Yashuru, seja salva, e que não há gentil nesse meio, nós sabemos que essa visão ela só viria de um determinado tempo para cá. A profecia dizia que era para o tempo do fim. Observe que Daniel, ele ao terminar de escrever o livro, ele diz para Yahu: mas o que está escrito aí? Eu não entendi. E Yahu diz: sera o livro, você vai descansar, levantará no último dia para receber a sua herança, ou seja, quando o Mashiach estiver vindo. E até lá, ou seja, nos dias finais, a ciência crescerá. Muitos acham que a ciência é a tecnologia. Não, a ciência é o conhecimento da palavra de Yahu. Porque as coisas iam sendo reveladas para nós, que estamos vivendo nos últimos dias, porque nós temos comprovações dos fatos acontecidos. Então nós vamos começar a ver por onde realmente estão caminhando as profecias. Coisa que era impossível para alguém há 500 anos atrás, há 200 anos atrás, há 2000 anos atrás, porque ainda faltava acontecer muita coisa que nós já estamos vendo
como por exemplo a queda dos Estados Unidos, como por exemplo a Alemanha crescendo novamente, como por exemplo a união da China e da Rússia, mas isso é um outro papo. Nós vamos prosseguir aqui no versículo 15, que ainda está falando sobre aquela questão dos que estarão vivos e dos que estarão mortos, onde nós temos assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo para ser exterminado. Percebem? Eu quero ler um texto aqui para vocês, onde nós vamos entender uma parábola de Yahushua, o que ele quis dizer com isso, ok? Vocês vão entender também. Então nós vamos ler um texto de Mateus, né? Deixa eu, antes de ler, só explicar uma coisa. Muita gente acha, né, que nós iremos estar os salvos. Eu ponho nós, né? Não sei se eu serei, eu anseio por isso. Mas aqueles que forem salvos, aqueles que forem transformados, aqueles que forem ressuscitados no dia da volta do Mashiach, eles acham que eles vão passar pelo trono. Muitas vezes por causa desse texto que eu vou ler agora. Mas vocês vão ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer ver? Vamos ler Mateus no capítulo 25, do 32 ao 46. Nós vamos ler bastante aqui. Então observe, meus irmãos. Diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, Mashiach, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No 35 nós lemos assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Yahushua, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Nós já demos lá o momento em que eles são jogados no lago para serem destruídos. Aí ele diz no 42: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Yahushua, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? No 45 diz assim: então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim. E irão esses para a morte eterna, mas os justos para a vida eterna. Então observem, por causa desse versículo, muitas vezes é dito que todos passarão por esse juízo. Mas se nós formos imaginar que esse todos significa toda a humanidade viva e mais a morta, nós temos que imaginar então que não haverá arrebatamento nenhum, da mesma forma, porque todos terão que passar pelo juízo. Agora, se nós seguirmos as profecias e entendermos perfeitamente, nós vamos ver que ele está falando ali
dessa segunda ressurreição, onde as pessoas serão julgadas pelas suas obras. E aqueles que fizeram o bem, ele vai chamar para a direita dele. Ele vai separar como os pastores separam, não é? Os bodes das ovelhas. As ovelhas ele vai chamar para o seu lado direito, que serão aqueles que também serão transformados para um corpo incorruptível. E os bodes serão lançados naquele mesmo lago que foi lançado o inferno, que é a sepultura, a morte, e que foi lançado, a morte ainda não, mas o Satanás, a besta, tudo. Então aí ele está falando já da segunda ressurreição, e não da ressurreição dos justos. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Estão me entendendo? Mas vamos prosseguir nesse pensamento e ver o seguinte. A partir desse momento, nós lemos aqui em Apocalipse, vamos voltar lá para Apocalipse 20, nós vemos o seguinte. Diz assim: e a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, o Hades, Sheol, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquela segunda morte, a que aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição, essa morte não terá poder sobre eles, porque eles já estarão vivendo eternamente. E no 15, quando termina o capítulo 20, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, entenderam? Existem duas ressurreições, porque o nosso Pai é justo. A primeira ressurreição para aqueles que são justos, para aqueles que irão ajudar ao Mashiach a governar, para aqueles que estarão presentes durante o milênio ajudando, já em corpo incorruptível igual ao que o Mashiach teve e tem. Na segunda ressurreição, ainda haverá aqueles que também irão receber a vida eterna pelas suas ações, porque o nosso Pai é justo. Aí acaba aquele papo de dizer: pô, mas e quem nunca ouviu falar da Bíblia? Pô, mas e aquela pessoa que não escutou? Pô, e aqueles que morreram acreditando em Jesus Cristo? Não, aí vai ser a chance de todos, pelas suas ações. Aquele que conhece os corações vai mostrar para o Mashiach quem deve permanecer e quem não. Ok? Então, este era o estudo que eu queria fazer devido aos pedidos que foram feitos, né? Eu espero que tenha sido claro, eu espero que vocês entendam o que eu estava falando. Eu espero que isso sirva para edificação de muitos e para compreensão da profecia bíblica. Meus irmãos, esse estudo foi gravado na terça-feira, porque eu ainda estou com aquele problema no meu computador e eu tive medo que ele fosse cortando, né? Então eu gravei direto aqui na minha máquina. Agora eu vou editá-lo e vou mandar para o YouTube. E vocês vão assisti-lo na quarta-feira a partir das 21h10. Mas mesmo assim eu desejo paz, shalom a todos vocês e desejo que vocês enxerguem, né? Que seja dado a vocês enxergarem. Esse assunto é muito importante. Esse assunto nos traz esperança de ver nossos entes queridos de volta, mesmo aqueles que não conheceram a Yahushua. Vocês me entendem? Então vamos fazer uma oração para terminar. Grandioso Pai, eterno Criador, Yahu, agradecemos a Ti por esses momentos que pudemos estar aqui falando a Tua palavra. Agradecemos pela inspiração do Teu Santo Espírito para nos fazer ver e compreender as coisas.
E agradecemos por todos aqueles, Pai, que nos acompanharam. Pedimos a Ti, Pai, que dê olhos para enxergar aqueles que Tu escolheu, dê olhos para aqueles que estão sendo chamados, para que possam ver a realidade e sair de Babel. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então, shalom, meus irmãos, boa noite, e até sexta-feira, quando teremos outro Caçador de Mitos. Ok? Shalom.